Salve fiel, trazendo um corte pra vocês do programa Energia FM, um debate bem descontraído, onde eles falam de Memphis Depay, falam do nosso novo ponta-direita, Félix Torres, tem a possibilidade da contratação de Vojvoda e quem sabe até o retorno de Emiliano Dias. Fica até o final, antes deixa seu like, se inscreva, compartilha, dá essa moral de torcedor para torcedor. Bora pro vídeo. Tá no cargo, hein? O Dorival continua no cargo, embora prestigiado. algum... Por enquanto. O prestigiado veio, hein? O prestigiado chegou. Isso é perigoso. E assim, eu já vi até algumas páginas até importantes aí do Corinthians comentando que ele já teria ali, já dado uma ciscada o Corinthians para ver outros treinadores, né? Mas enfim, mas por enquanto ele tá, viu, mano? Ô, Bento, inclusive gerou um fato curioso. Por mais que o Vojvoda esteja no mercado e dizem ali internamente que é um técnico que agrada uma parte da diretoria, mas, cara, o Emiliano Martinez, ele assinou o contrato com o Olímpia do Paraguai e ele solicitou, Bento, que se o Corinthians o chamasse em qualquer momento, que não haveria multa rescisória, bastava ele comunicar o clube. Tem uma cláusula contratual, isso. Então, cláusula Corinthians. Eu vou te falar, ô Bento, ninguém coloca isso em contrato se não tiver alguma coisa, tá a fim de voltar? Tá a fim de voltar? Acerta aí, porque eu não sei até quanto tempo vai durar aqui, mas coloca isso no contrato. Se os caras abraçar, já fica de sobreaviso. Cara, ninguém vai colocar isso do nada num contrato. Ninguém. Mano, o que seria ridículo. Tá com os dias contados, viu, Lelê? O que seria ridículo pra diretoria do Corinthians que demitiu o cara e depois trazer, né? Pelo amor de Deus, né? E fez um contrato era com o Dorival até o fim do ano que vem. Porque assim, o atestado realmente de incompetência. Só voltar, né, Lelê? Assim, 6 milhões a multa dele mesmo? São 3 salários. No início se especulava que podia ser 25 milhões, que seria, né, pago a 6 mil. O que chama atenção é que foi uma comoção de todos quando saiu o Emiliano e o Ramon, né? Que foram lá, se despediram. Foi uma coisa meio isso, que aí vem um encontro com essa notícia agora. Assim, grande parte da torcida do Corinthians, inclusive eu, não queria a demissão dos dois. Porque assim, claro que o time tinha seus problemas, eles tinham seus erros, mas eu não acho que era aquele negócio de, sabe, ser só culpa deles a eliminação de Sul-Americana e tudo mais. Então assim, eu acho que todo treinador que vier, gente, a gente vai criticar em algum momento, vai ter ali... Porque o time não é lá essas coisas também. Mas tu sabe quem mandou ele embora, né, Letícia? Então, o dono do Corinthians, Memphis Depay. Vou falar, calma, respira, deixa eu terminar o meu pensamento. Pra dar uma na cabeça do Mickey. E aí, assim... Só vergonha, tomou uma jantada da Lelê de bobeira. Vou ficar quieto, ó. Não é jantada, não. Mas assim, eu acho que grande parte da torcida já não queria, mas tinha torcedor que tava de saco cheio também, que achava que tinha que ser demitido, sim. E aquela declaração do Memphis foi o estopim, né? Porque eu acho que ali a diretoria que estava tentando blindar, né, a comissão técnica falou, acho que ele não tá conseguindo mais extrair de alguns jogadores e os próprios jogadores estão ficando incomodados. Só que o problema o Memphis não corresponde a todo o elenco. E muitos jogadores importantes desse elenco, como o Garro, como o Carride, como o Yuri Alberto, gostavam muito do Emiliano e do Ramon, né? Tanto é que nas férias aí, o Yuri passou as férias dele com o Emiliano e tudo mais. E agora vem essa cláusula do Emiliano lá no Olímpia também, né? Mas assim, se a gente for ver pelo parâmetro da diretoria, da escolha que eles fizeram de demitir pra depois trazer de novo, seria ridículo, gente. Seria um puta testado de incompetência. Eu acho que tudo bem. Por mim, foi um erro ali. Eu não teria demitido, eu acho que poderia não ter trocado o técnico naquele momento e avaliado outras alternativas para melhorar o time, como, por exemplo, os reforços, que vai ter que reforçar por pedidos do Dorival agora também. Né? Mas a diretoria optou por aquilo, talvez muito baseada pela declaração do Memphis também. E aí agora, se trouxessem de volta, pra mim seria um absurdo sem tamanho, mano. Não sei se você tem a mesma opinião. Lelê, assinar mais um atestado de incompetência, tanto na atual gestão quanto na antiga, eu acho que não é motivo de vergonha pra esses idiotas que estão lá. Então, seria só mais um. Então, com relação a isso aí, eu não acho que seria um grande problema, não. Por exemplo, a volta do Emiliano. Criar um site pode ser difícil. Venha para a Hostinger, a melhor hospedagem para o seu site WordPress. Sem o pai, talvez. Com relação aí ao Ramon,
Eu defendi, Lelê, a permanência dele depois daquelas 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, que culminou com a ida do Corinthians para a Libertadores. Mas eu fiquei puto com o Ramon, Lelê. Fora as cagadas que ele fez aí durante partidas, sabe? Tanto nas escalações quanto em substituições. Mas eu acho que a gota d'água, Lelê, foi quando ele falou, meio que descartando a Copa Sul-Americana, que era que o Corinthians tinha, pós-título paulista, de competição mais viável em termos de conquista, porque eu acho que a Sul-Americana era mais fácil de vencer do que a Copa do Brasil ou o próprio Campeonato Brasileiro. E ele fala, temos que focar no brasileiro para não cair, para não corrermos o risco que corremos ano passado. Porra, esse time do Corinthians, bem treinado, não é time para cair. Não é time para cair. Eu acho que é time para ficar em meio de tabela do Campeonato Brasileiro e disputar, sim, as Copas. Tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Sul-Americana, que são mata-mata, gente. Mata-mata tá provado por A mais B, inclusive a Copa do Mundo de Clubes provou isso. Que nem sempre o time mais forte vai vencer. Então eu acho que o Corinthians ele tinha que fazer um campeonato brasileiro razoável, de meio de tabela, e tentar brigar nessas Copas aí. Mas beleza, foi mandado embora. Agora vamos falar aí da véia da Casa do Pão de Queijo, Dorival, porque o negócio é o seguinte... Como? Véia do pão, o que é isso? Como é que é o treinador aí? Como é que tu chamou? Parece mesmo. O símbolo da véia, a véia da Casa do Pão de Queijo, é o Dorival. Lelê, na boa, quando você me escala o Félix Torres, porque o Mateuzinho não era opção, para jogar um clássico, e a gente vê o Félix Torres subindo pro ataque, incentivado pelo Dorival, falando, inclusive na transmissão, o pessoal falando, o Dorival tá dando uma bronca no Félix Torres, porque ele não tá apoiando muito, ele tá mandando o Félix Torres ir pro ataque. Cara, isso daí me deu um nojo, mas me deu um embrulho no estômago, Lelê, de verdade. Porque se você tem... imagina, Domênico, você tem a opção, não vai jogar lá, sei lá, não vai jogar o Mike, não vai jogar o Marcos Rocha, que também não tá lá, não vai jogar o Girai, ele improvisa o Mikael, o Abel improvisa o Mikael na lateral direita e manda ele pro ataque. Ou então o São Paulo, Sombra, tá jogando lá o Alan Franco Ferrarese, aí você fala, o Arboleda vai ser o lateral direito, e você manda o Arboleda virar lateral de ofício, ou seja, toda hora subir pra tentar cruzamento. Gente, o Félix Torres, ele é ruim na dele, imagina improvisado. Se você vai improvisar o Félix Torres de lateral, gente, ele tem que ser um zagueiro pela direita ponto, é um cara estático ali pra tentar frear o lateral esquerdo do São Paulo, que na partida de sábado era o Wendel. Então, na boa, quando eu ouvi o Dorival falando que o Félix Torres tinha que subir, cara, na boa, ele não conhece o elenco que ele tem. Ele não conhece o elenco que ele tem. Ele ficou um mês pra conhecer essa porra desse elenco, na pausa do Mundial, da Copa do Mundo aí, e parece que ele não conheceu. Mano, Lelê, desculpa, só rapidinho. É sobre o Félix Torres. Na coletiva, o Dorival, ainda quando questionado a respeito, ele disse, então você falou pro repórter, então você não viu os últimos jogos que ele jogou de lateral, como ele jogou bem? Cara, e tem corintiano que defende essa ideia. Sombra na boa, o Félix Torres, ele parece a Samara saindo do poço, ele é todo torto correndo. Isso! Mas é verdade, Domênico, é horroroso, é horroroso. O Félix Torres, ele não consegue fazer um 2 com a porta, se ele fizer uma tabela com a porta, ele não consegue fazer um 2. E lateral precisa ter visão de jogo, cruzamento afinado, e cara, na boa... qualidade técnica para fazer uma tabela em progressão com o meio campo, com o atacante. Ele precisa disso. Na boa, Domênico, o Félix Torres, ele jogando de lateral, ele atrapalha o ataque e ele deixa um rombo defensivo. Tanto que o primeiro gol do São Paulo, ele volta trotando. O primeiro gol do São Paulo, ele volta trotando e no segundo gol, ele não consegue interceptar uma fatiada de cabeça que ele estava inteiro na bola. Era tirado do jogador de São Paulo e cabeceia na direção do jogador de São Paulo, que faz o cruzamento para dentro da área, o Luciano faz o segundo gol. Então os 2 gols o Félix Torres falha. E o Wendel, que é um jogador extremamente criticado pela própria torcida do São Paulo, que o Sombra mete o pau direto, ele foi um dos melhores em campo, junto com o Marco Antônio, com o Luciano, justamente porque estava jogando em cima dessa... Não vou nem usar o termo que eu gostaria para falar do Félix Torres, mas vocês imaginaram. Então, na boa... Rapaziada, mas é complicado. Olha que ponto que chega o elenco do Timão. Se você coloca o Léo Maná e ele vai mal, ferro no rapaz, ferro no Dorival. Aí você coloca um lateral para poder... Você coloca um zagueiro para jogar na lateral, pensando que pelo menos a parte defensiva vai estar resguardada. Aí você toma 2 gols do lado do cara. Então, assim, é complicado. Tá precisando de peça de reposição, tá precisando de jogador, porque não tá nada dando certo aí. Se eu der aquele brinquedo, mano, que meu filho daqui a pouco vai estar usando, de encaixar estrela na estrela, o círculo no círculo e o quadrado no quadrado, eu tenho dúvida se o Dorival consegue terminar. Mas aí, mano, eu vou falar assim, eu tenho minhas críticas ao Dorival, já falamos muito aqui, né, das invenções que ele tava tentando fazer e tal, não sei o quê. O caso do Félix Torres, eu ainda passo um pano pro Dorival. Por quê? Né? Porque, cara, quando você não tem um Mateuzinho disponível, como é...
Olha lá, foi o que eu acabei de dizer. Não tem Mateuzinho, você tem Léo Maná e Félix Torres. Tem pra onde correr. Aí ele foi para um zagueiro, achando que pelo menos a parte defensiva ia estar segura. E não foi o que aconteceu. No clássico, ou é Léo Maná, ou você improvisa alguém por ali. E o Léo Maná, nós torcedores sabemos que também não dá. Então, ele improvisou o Félix Torres e, de fato, o Félix Torres, que vinha muito mal como zagueiro, né, fazendo as suas lambanças, nos primeiros 2 jogos que ele fez como lateral direito, ele não comprometeu como ele comprometia na zaga. Então, deu aquela impressão de, em vez de Léo Maná, dá pra usar o Félix Torres ali. Só que, óbvio que ele não é um lateral direito bom, óbvio que não dá pra gente contar com o Félix Torres como lateral direito, não é o ideal. Só que aí, quem é que tem culpa nisso? A diretoria, mais uma vez. Por quê? Sim, Lelê. Cara, mas o que eu tô questionando do Dorival, Lelê, é outra coisa. Não, sim, mas... Eu só acho que se ele vai colocar o Félix Torres, ele tinha que mandar o Félix Torres ficar estático na defesa. Sim, não subir. Ficar na saída de bola. Era isso que era pra ter feito. Mas é isso que eu tô questionando. Eu não tô questionando, por exemplo, olha, tinha que pôr o Léo Maná. Pelo contrário. Inclusive, essa diretoria burra, esses quadrúpedes que estão lá, eles renovaram um contrato com o Fagner, e o Fagner não jogava bola há 2 anos, Lelê. E, misteriosamente, depois de uns 2, 3 meses, o contrato de 2 anos que foi renovado com o Fagner, mandaram o jogador pro Cruzeiro, e o Corinthians pagando metade do salário. Então... Se o Corinthians quisesse negociar com o Cruzeiro, que fizesse a venda pro Cruzeiro, e o Cruzeiro pagando a integralidade do contrato. E se não, o seu Fagner ia virar a reserva do Mateuzinho, e caso o Mateuzinho não jogasse, tinha a opção de ter um lateral de ofício. Mas, ô Lelê, o meu questionamento com relação ao Dorival não é o fato em si de colocar o Léo Maná. Poderia colocar o Félix Torres, mas a minha crítica é ele mandar o Félix Torres subir. Sim, ele tinha que virar um zagueiro pela direita. Mas você vê como os problemas, eles sempre começam, assim, mais além, né? Porque, cara, você acabou complementando o que eu ia falar aqui, né? Pra terminar o meu comentário. A gente tá pagando metade do salário do Fagner pra ele jogar no Cruzeiro e a gente tá com o Félix Torres improvisado na lateral. Olha o belo planejamento, né, da diretoria do Corinthians. Foi a mesma coisa com o Cássio, quando decidiram liberar o Cássio, achando que, né, o Carlos Miguel ia estar ali a todo momento. E eu lembro que eu falei aqui, cara, eu acho que não é momento de liberar o Cássio antes, não, viu? A gente não sabe ainda se a gente pode, de fato, contar com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel nunca teve uma sequência, por mais que estivesse merecendo oportunidade, mas não era aquela certeza absoluta. Podia se machucar também, aí a gente ia ter que ficar com o Donelli, né? Se não tivessem trazido o Hugo aí. Mas é a mesma coisa. Eu acho que, assim, o torcedor, às vezes, ele tá de saco cheio de alguns jogadores e ele fala, manda o Fagner pra lá, manda o Cássio pra lá. E o torcedor falar isso, tudo bem, sabe? A gente aceita, porque o torcedor é passional mesmo. O torcedor, às vezes, quer que o cara vá pra casa do chapéu e não quer mais ter que ver o cara dentro de campo quando ele tá numa fase ruim. Agora, a diretoria não pode agir dessa forma. Um gestor, um dirigente, ele tem que traçar, né, esse planejamento. Ele tem que saber que se ele emprestar o único lateral que ele tem no elenco, ainda que esteja numa fase ruim, ele vai ficar só com o moleque da base caso o titular se machuque. Mas ano após ano o Corinthians comete esses mesmos erros, né? E desde época de renovação e transparência, e aí continuou nesses erros com Augusto Melo também. E no final a gente fica com um elenco curto, né, com jogadores que não conseguem suprir aí essa qualidade muitas vezes quando o titular, que já não é essas coisas, se machuca. E depois, querendo ou não, uma hora ou outra isso vai estourar nos treinadores, né? Porque sempre a corda estoura pro lado mais fraco. Então é isso. Mas, ô Lelê, eu até queria fazer um parênteses aí também na crítica que eu fiz ao Dorival, mas não é só dele não, viu? Sim. Não é só dele não. Eu quero fazer uma crítica a essa cambada de cagão aí que tá vestindo a camisa do Corinthians também. Porque entra técnico e sai técnico, Lelê, a postura desses jogadores em clássico, principalmente jogando fora de casa, é de um elenco bunda mole. Eles veem o adversário fazendo o que bem entende e o Corinthians não consegue jogar. Se livra da bola. Time cagão. Time extremamente previsível, time lento pra sair da defesa pro meio campo, do meio campo pro ataque. É toda hora tentando fazer aquela jogadinha de merda no sistema defensivo que ninguém aparece pra receber uma bola e o Corinthians colocar o adversário na roda e assim criar espaços. E aí a marcação do time adversário adianta e aí forçam o erro do sistema defensivo, tocando a bola lá pra frente, lá no chutão. Então o negócio é o seguinte, jogador do Corinthians pra jogar ali tem que ter personalidade. E vou te falar,
A fiel TikTok que adora um jogador verificado, um jogador midiático, que adora o Memphis Depay e ninguém critica esse sujeito. Esse cara precisa acordar e saber onde ele tá jogando. Ô, Lelê, na moral, ninguém dentro do clube brifa esse maluco. Cara, o Memphis, Lelê, ele sem a bola, ele não participa do jogo. Ele não participa do jogo. O cara pode passar do lado dele. Ele parece aqueles leões dopados aí no zoológico na Argentina, que você vai lá pra tirar foto, que você passa do lado com o bife, batendo com o bife na cara dele, e ele não faz nada. Se o Corinthians não tiver com a bola dominada pra tocar a bola pra ele, ele não participa do jogo. Perdeu a bola, é mão na cintura. E vou te falar, ô Dorival, você tá de brincadeira, meu irmão. A menos que ele tivesse quebrado a perna, uma fratura exposta na descida do gramado lá pra ir pro vestiário do primeiro pro segundo tempo, jamais, Dorival, jamais você poderia voltar com o Guinegão no lugar dele. Esse cara, ele foi contratado pra fazer a diferença, e se ele não estiver fazendo, Dorival, você tem que voltar com ele, inclusive, pra castigá-lo. Tirar o Memphis no intervalo do jogo, num jogo que, teoricamente, ele deveria ser a estrela da partida, e não foi... Você dá um prêmio pra ele, toma um banho quentinho, descansa aqui no vestiário, não precisa nem voltar pro banco. Deixa o cara em campo pra ser xingado, pra torcida pegar a raiva do cara. Se você fez isso pra queimar o cara, você não queimou, Dorival. Você poderia ter queimado, mandando ele de volta pro segundo tempo e falar, bacana, você ganha 6 conto por mês, é você que tem que decidir essa porra, não é o Guinegão, não. É isso que você deveria ter feito, Dorival. Começou no futebol ontem? Tá de brincadeira. Ele foi embora mesmo? Pra casa? Não foi embora. Ele foi pro ônibus antes do... Ele não foi pro segundo tempo lá pro banco de reservas, como voltou o Félix Torres, mas o Martínez também não foi. E parece, Lelê, que ele tinha deixado o estádio, parece que ele... Não sei se ele voltou com o ônibus ou se ele já foi embora ali depois que terminou o jogo, Quintino, mas ele não esperou, parece que os jogadores todos, pra poder ir embora. Parece que ele já se retirou do estádio ali, não sei se por meios próprios, enfim... Mas ele não esperou o grupo, não. Mas ele ficou no vestiário no segundo tempo. A informação... Primeiro, né, ontem ali no pós-jogo, a gente aqui na Transmissão Energia, a informação é de que ele não tinha voltado pro banco no segundo tempo, isso a gente já sabia. Ele foi embora depois. E que ele teria ido embora logo após ali, né, aquela conversa. Ele participou da conversa dos jogadores no vestiário, mas que ele teria ido embora antes da delegação, né? Que não ficou pra ir junto com todo mundo. Ó, Lelê, só um parênteses aí, é um absurdo o cara não ter esperado o carro do ovo pra ir embora, não. Isso, mano! Isso! Ai, meu Deus do céu. Aí não, deselegante, hein, sobre isso aí. E aí, hoje eu já vi gente falando que ele foi pro ônibus e ficou sozinho lá, isolado. Aí também não sei qual... Pra passar a sequência agora do Corinthians, é o Cruzeiro em casa... O Botafogo fora. Nossa. E Palmeiras, Copa do Brasil. Nossa. Né? Eu falei aqui na sexta-feira. Eu acho que o Dorival não resiste. Não resiste. 3 aí não eu acho que cai quarta-feira. E assim, essa questão do Memphis, mano... Eu também tô com esse mesmo sentimento aí do Bento. Não, eu acho que na quarta-feira contra o Cruzeiro... tomar fatiada aqui... Eu acho que ele só cai se for uma coisa muito assombrosa, sabe? Se tomar um 4-0 do Cruzeiro, alguma coisa assim, 3-0... simples, tu acha que não, Letícia? Se for que nem nos moldes foi o clássico... 2-0 não fazendo nada, eu acho que não, mas acho que só se for uma coisa muito chocante pra cair quarta-feira. Já estão com apetite o Cruzeiro, hein? Mas assim, agora tem sombra no mercado, né? Porque o Corinthians sempre teve interesse no Vojvoda e agora ele tá aí disponível. Não sei se ele aceitaria exatamente. Eu não sei se o Vojvoda aceita, não. Exatamente. Eu acho que, inclusive, isso pesa muito na decisão de demitir ou não o Dorival nesse momento. Porque eu acho que só demitiriam se já tivesse um pente certo ali, né? Pra chegar, porque já tem decisão na Copa do Brasil logo depois. Por isso que eu acho que, assim, quarta-feira só cai se for algo muito chocante, até realmente. Um Vojvoda fala, cara, eu vou pegar essa bagunça? Ele não precisa, né? Porque ele tá com moral no mercado também. Exato, então... ele pode esperar pra escolher mais tarde. Eu não acompanhei com a atenção devida. O Memphis foi substituído por opção técnica ou pediu pra sair, mano? Foi substituído por escolha do Dorival, opção do Dorival. E o Dorival mesmo fala sobre isso na coletiva, né? E aí... Talvez aí o... Porque tá certo o Dorival. Sim. Tem treinador que é covarde e não substitui a estrelinha no intervalo. Não, e eu acho que assim, até o que o Mano trouxe aí de que... quando é estagiário, não substitui mesmo não, ô Sombra. Eu acho que assim, até o que o Mano falou aí sobre ele não ter que substituir, até porque o Memphis é uma referência e deveria corresponder dentro de campo, né? Ficar até o fim. Eu acho, Mano, que... Eu entendo essa sua visão. Mas tem as ressalvas também, né? Se o cara tá se arrastando em campo, se o cara tá mal, se o cara não tá participando e o treinador quer tentar uma melhora do time, ele
por mim, ele pode substituir sim. Ele deve substituir o cara, independente do cara ser camisa 10, do cara ser uma estrela e tudo mais. Pelo Guinegão? Não, então, o problema é justamente... O problema é justamente esse. É primo do Léo Maná. O problema é justamente esse, é você não ter opções que agreguem, né, no banco de reservas ali. Deixa o cara que pode, pelo menos, resolver. Sim. Eu acho que tem 3 caras ali no time do Corinthians, 4, pra falar a verdade, que não podem sair, a menos que se machuque. Yuri Alberto, Memphis, Carrídio e Garro. São os 4 que realmente ali podem, mesmo mal no jogo, pode num lampejo tirar um ali, coelho sabe? da cartola, né? Exato, é aquele cara que pode ter um recurso a mais. Agora, tirar o Memphis pra colocar o Guinegão achando que você vai ganhar alguma coisa a mais. Não, mas assim, o meu time, ele é muito fraco. Sim, aí a gente tem... A culpa não é dele. Eu tô vendo pela TV, Letícia. Eu tô no estádio e o locutor fala assim, substituição. Sai o craque do time pra entrar o Guinegão. Tudo que eu quero dizer, cara. Então, mas aí a gente tem Hoje é isso. Realmente a sequência de jogos do Corinthians é bem preocupante, mas que São Jorge nos proteja. E deixa seu like, se inscreva, compartilha. Amanhã traremos mais cortes do nosso Coringão. Fui!